Quer passar no vestibular, fi? Carecas de Saber te mostra os caminhos direitinho do que você tem que fazer. É 20 minutinhos, fi. É Carecas de Saber. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura na Grécia Antiga. Como que a literatura, da forma que a gente conhece hoje, teve início nesse contexto de Grécia Antiga, nesse berço do nosso pensamento e da nossa matriz de raciocínio ocidental. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre conceito de literatura, diferenciação entre alguns tipos de textos literários, fizemos uma análise de poema e agora a gente vai começar a falar sobre a história da literatura, a história de como a literatura é concebida e como ela é praticada ao longo da história, durante cada momento e cada período. Bom, na Grécia Antiga, a literatura ela vem muito vinculada às questões da música, às questões do teatro, da dança, porque nesse período ainda as artes elas eram muito misturadas, muito conjuntas. A gente precisa abordar a literatura dessa maneira porque as artes elas não são dissociadas completamente nesse período. É uma coisa muito mais moderna separar literatura, música, teatro, e nesse período todas elas eram amalgamadas, todas elas eram uma coisa só. Bom, a literatura na Grécia Antiga, a arte de maneira geral, trabalhava com um conceito básico que eles chamavam de mímese. O que era essa mímese? A mímese nada mais era do que uma ideia de representação, uma ideia de imitação. A mímese era a imitação ou representação de algo. Portanto, toda arte representava algo que existia na medida do possível. Toda arte era uma representação de algo que era alheio a ela, de algo que extrapolava ela. Portanto, a mímese trabalha com essa ideia da representação. A arte, de maneira geral, durante muito tempo, vai trabalhar com esse conceito de representação. Certo? O que eles representavam? Quando a gente pensa em Grécia Antiga, é muito comum a gente pensar naquelas esculturas, aqueles corpos super definidos, os corpos super bem estruturados, muito próximos da realidade. A mímese é uma representação ou uma imitação que almeja a perfeição, que almeja ser o próprio objeto que ela está representando. Por isso que as esculturas, as pinturas, todas as questões artísticas desse período trabalham com o mais próximo possível da realidade. Portanto, um dos conceitos principais da literatura, de maneira geral, mas principalmente na Grécia Antiga, é esse conceito de mímese, esse conceito de imitação. Tranquilo? Bom, a gente vai chegar num dos primeiros sujeitos que discutiu e que pensou uma crítica sobre a literatura. Crítica no sentido de pensar a literatura enquanto arte, de pensar a arte em si. A gente vai chegar num sujeito que vocês devem conhecer chamado Platão. Platão é muito conhecido por ser um filósofo, mas nesse período os filósofos não cuidavam só das questões relacionadas ou vinculadas meramente à razão ou ao pensamento. Os filósofos, eles pensavam de maneira geral tudo que englobava aquele universo e aquele mundo em que eles estavam inseridos. Platão vai dizer uma coisa pra gente muito estranha. Ele tem um livro que se chama A República, e nesse livro, composto de vários pequenos livros, no livro 10 ele vai dizer: os poetas devem ser expulsos da República. República enquanto uma utopia, um ideário de como essa sociedade devia se organizar e de como essa sociedade devia ser. Então a gente pergunta, como é que um filósofo que pensa o mundo e que deveria valorizar essa questão da arte está dizendo pra gente que esses poetas, que esses artistas deviam ser expulsos da República? Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que os filósofos, que a Grécia Antiga dava muito mais importância à questão da razão. A razão, o pensamento era o que fazia a gente, enquanto ser humano, transcender a nossa condição efêmera, a nossa condição mundana. Para isso, para transcender essa condição,
Platão vai criar uma coisa que a gente vai chamar de alegoria da caverna, que ele chamou de alegoria da caverna. No que consiste essa alegoria da caverna? Historinha para vocês. Existia uma caverna onde pessoas tinham sido acorrentadas e nunca tinham visto a luz do sol, nunca tinham visto nada que fosse fora da caverna. Eles tinham sido acorrentados, podendo olhar só para uma parede fixamente dessa caverna. E as únicas coisas que eles viam eram projeções, sombras, que se projetavam nessa parede na qual eles estavam sempre olhando, sempre direcionados. Existia uma fogueira atrás deles, e tudo que passava, as pessoas que passavam, os caminhantes que passavam, os comerciantes que sempre estavam por ali, projetavam uma imagem ali na frente, projetavam sombras de quem eram essas pessoas. Eles nunca conseguiam ver de fato o que eram essas pessoas, como eram esses seres que estavam passando atrás deles. Eles só conseguiam olhar a projeção desses seres enquanto sombras na parede. E eles, a vida inteira, acorrentados. Determinado dia, um desses prisioneiros consegue quebrar a corrente. Ele quebra os grilhões que prendiam ele e ele decide sair da caverna. Ele tenta fugir daquela condição da caverna onde ele só podia olhar sombras. E quando ele sai da caverna, quando ele vai em direção à luz, à entrada da caverna, ele consegue pela primeira vez vislumbrar o que é o mundo real, o que é o mundo de verdade. Ele consegue pela primeira vez entender o que é realidade. Ele consegue por esforço próprio. Ninguém chegou ali e quebrou as correntes para ele. Ele foi e ele sozinho conseguiu quebrar as correntes e sair dessa caverna. Ele olha o mundo, ele olha a realidade, ele entende o que é real, que muito se diferencia do que eram aquelas sombras jogadas na parede. E com isso ele começa a questionar, mas então a minha vida inteira foi uma mentira? Isso é a verdade? E feliz com essa verdade, ansioso com essa verdade, ele volta para a caverna para tentar ajudar e tentar libertar também os seus companheiros, seus amigos que tinham sido aprisionados ali durante toda a vida. O que acontece? Esses prisioneiros, esses amigos, eles se recusam a sair da caverna. Eles dizem que o homem que saiu da caverna era louco, que o homem que olhou o que havia fora da caverna tinha endoidecido e que não sabia, não fazia ideia do que estava falando. E com isso, eles negam esse amigo. Algumas versões da história dizem que ele mata o amigo, algumas versões da história dizem que simplesmente eles negam e continuam vivendo dentro da caverna, mas a grande questão é, um sujeito conseguiu sair, um sujeito consegue abordar essa realidade, consegue enxergar essa realidade, enquanto todos os outros ficam presos às correntes que o mundo prende neles, as correntes que o mundo faz com que eles se mantenham olhando só projeções. O que o Platão quer dizer com essa alegoria da caverna, que em si já é uma construção literária? Primeiro de tudo, a alegoria da caverna é uma exemplificação, é uma forma dele abordar um conceito que ele chamou de mundo das ideias. O que seria esse mundo das ideias? Para Platão, existe um mundo que está além do nosso, o mundo superior ao nosso, onde todas as ideias são concebidas. O ser humano concebe as ideias nesse mundo. Por exemplo, a gente concebe a ideia de cadeira. Nesse mundo, a cadeira é um ser perfeito, porque ela ainda está no seu estado pleno, ela está no seu estado de ideia. Quando a gente tenta realizar essa ideia no plano físico, essa cadeira sempre sai distorcida. Quando a gente faz uma representação dessa nossa ideia no plano físico, a cadeira perde o seu sentido de ideia, perde a sua essência. Quando a gente transporta o mundo das ideias, esse mundo perfeito, onde todos os seres são perfeitos, para o nosso mundo físico, o mundo sensorial, o mundo que a gente pode tocar, pode ver, que a gente pode sentir, a gente, ao mesmo tempo que presentifica na nossa vida esse objeto, esse conceito, a gente perde a essência dele também. O mundo das ideias seria um mundo além do nosso, que Platão dizia que através da razão, através do pensamento, a gente conseguiria alcançar, e que estava muito além dos seres humanos. Portanto, para Platão, a alegoria da caverna é uma exemplificação do que seria esse mundo das ideias. A questão é a seguinte, os seres que estão algemados dentro da caverna e que só veem projeções, somos nós, seres humanos. E a caverna seria o mundo sensível, seria o mundo físico, o mundo que a gente consegue tocar, o mundo que a gente consegue ver, seriam as questões que estão em volta ao nosso redor enquanto que a gente chama de realidade. As projeções na parede são as ideias distorcidas que são transformadas em objetos, de fato.
no mundo real, no mundo físico, a gente só consegue ver projeções do que seria esse mundo das ideias. A gente só consegue ver possibilidades do que seria esse mundo das ideias, mas a gente nunca consegue ter a perfeição desse mundo das ideias. O mundo das ideias é perfeito. Ele está além de todos nós. Quando um dos sujeitos, um daqueles humanos, consegue quebrar as correntes, seria uma representação de que ele está quebrando as correntes da própria ignorância. Ele está quebrando as correntes que mantinham ele, enquanto humano, no mundo físico. Ele quebra aquilo que prende ele à sensibilidade. Na Grécia Antiga, para o Platão, para a grande maioria dos filósofos, o que faz com que a gente consiga transcender é sempre a razão. E o que prende a gente no mundo sensível são as nossas emoções. Então, quando esse sujeito quebra essa corrente, quebra com essa necessidade do sensorial, é quando ele começa a utilizar a razão. E utilizando a razão, ele consegue subir para fora da caverna. E fora da caverna ele não vê mais projeções, ele vê a realidade. Ele vê o que é de verdade, o que é de fato, ele vê a perfeição do mundo. O que há fora dessa caverna seria uma representação do mundo das ideias. O sujeito, através da razão, quebra a sua ignorância, rompe com as correntes da ignorância e alcança o mundo das ideias. Alcança o mundo perfeito, onde todas as coisas são plenas. Esse sujeito, normalmente, ele vai querer voltar para mostrar para as pessoas que elas viviam uma mentira. O mundo sensível ele é concebido como uma mentira. Mas as pessoas que ainda estão presas às suas correntes, que ainda estão presas à sua ignorância, não conseguem ver a verdade que esse sujeito que alcança o mundo das ideias traz para eles. O sujeito ele só consegue alcançar o mundo das ideias sozinho. Só pelo próprio esforço, pela própria razão, ele alcança esse mundo das ideias, esse mundo que transcende a nossa fisicalidade. Bom, então a alegoria da caverna, para Platão, é uma representação, é uma ideia de tentar abordar esse mundo das ideias através de uma historinha. E que vai ser muito conhecida e muito difundida em vários ramos do conhecimento. Daí você me pergunta, poxa, mas ele está contando uma história e está dizendo pra gente que os poetas devem ser expulsos da República? Bom, o que o Platão pensa? Ele acha que a poesia, ele acha que a arte, ele acha que todas essas questões vinculadas à arte só devem servir para um propósito. Educar os sentidos, educar a razão do ser humano. A arte que se vincula ao sensorial deve ser excluída. Somente a arte pedagógica, a arte educativa que deve figurar nesse conceito de república utópica que o Platão concebe e postula pra gente. Por que o Platão vai dizer então que os poetas, esses poetas aqui, os poetas que trabalham com o sensorial, devem ser expulsos? Por que esses poetas não podem estar na república? É o seguinte, a arte ela não faz uma cópia do mundo das ideias. A arte não é uma mímese, ela não é uma representação do mundo das ideias. A arte, por essência, é uma representação do mundo físico. Então, pensa da seguinte forma. Existe o mundo das ideias. O mundo físico é uma mímese do mundo das ideias. O mundo físico é uma representação, é uma possibilidade desse mundo das ideias, onde ele, por mais que ele tente imitar da maneira mais fiel possível esse mundo das ideias, ele sempre perde a sua própria essência. Então, o mundo físico já é uma coisa muito distante do mundo das ideias. O mundo físico já é uma representação falha desse mundo das ideias. A arte, ela não representa o mundo das ideias. A arte, por essência, ela vai representar o próprio mundo físico. Sendo assim... Só um segundo. Físico. Sendo assim, a arte ela é uma imitação da imitação. Vocês conseguem perceber o quão essa arte ela está longe do que seria a verdade? Como essa arte ela afasta o sujeito do que o Platão diria que seria a verdade? Como que a arte afasta o sujeito do mundo das ideias? Porque no momento em que você aprecia a obra de arte, isso nas palavras do Platão, isso nas ideias do Platão, quando você aprecia uma obra de arte,
você está apreciando uma imitação, você está apreciando uma mentira. Então, como que uma mentira pode te aproximar da verdade? Como que uma mentira que trabalha com os seus sentimentos antes de trabalhar com a sua razão pode te aproximar de um conceito ou de uma possibilidade de verdade? Por isso que o Platão dizia que os poetas deviam ser expulsos. A arte, em vez de aproximar, ao contrário de aproximar a gente dessa verdade, a arte deixava a gente cada vez mais longe do mundo das ideias. A arte não propiciava o conhecimento que o Platão julgava ser o essencial para o ser humano. Retomando, a única arte e a única poesia que era considerada válida dentro do esquema do Platão seria aquela poesia ou aquela arte educativa, que educa a razão do sujeito. Uma poesia ou uma arte que trabalhe com a razão do seu receptor, com a razão do ser humano, seria uma poesia e uma arte válida. Mas a arte, de maneira geral, trabalhando os sentimentos, trabalhando o sensorial, afastaria o ser humano do mundo das ideias por ser uma imitação daquilo que já é uma imitação. A arte, para Platão, seria uma mímese da mímese. Dessa maneira, a arte ela não tem espaço na república. Uma república utópica, uma república onde todos os seres poderiam alcançar o mundo das ideias, se perderia se a arte vivesse nesse contexto, se a arte tivesse força e tivesse lugar nesse contexto do mundo das ideias. Claro para vocês? Conceitos importantíssimos da aula de hoje. A noção e o conceito de mímese. A gente tem que ter sempre em mente o que significa mímese. Mímese necessariamente é representação. Mímese necessariamente é imitação. A arte, de maneira geral, é uma imitação do mundo físico, do que nós chamamos de realidade, mas Platão vai dizer, não, a realidade é o mundo das ideias. A realidade é algo que está acima de nós e que nós só alcançamos com a razão. Certo? Bom, a aula de hoje foi essa questão sobre a Grécia Antiga e a introdução sobre o que é essa literatura dentro dos conceitos do Platão e por que ele expulsa esses poetas dessa república. Vocês têm que ter sempre em mente essa construção e sempre lembrar o que é a alegoria da caverna em vários ramos do conhecimento, certo? A aula que vem, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai abordar um pouquinho como que essa ideia ela é quebrada em Aristóteles e como que o Aristóteles coloca pra gente a importância da arte num contexto de Grécia Antiga. Ele vai quebrar com Platão e vai contar pra gente por que a arte ela é relevante, por que a arte ela é preciosa, por que a arte precisa existir para o ser humano. Certo? Bom, muito obrigado. Até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre Platão, um pouquinho mais sobre Aristóteles e vamos dissecar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o que é essa arte no berço da nossa racionalidade ocidental. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula.